capítulo 1, O Segredo da Vida Plena. Você foi planejado para ser feliz. A autora norte-americana Anne Gillard escreveu sobre uma senhora que disse: parece que simplesmente fomos colocados aqui e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê? Apesar do atropelo gramatical, a paixão pelas perguntas eternas: quem somos, como chegamos aqui, como devemos viver, qual é o nosso propósito, aparece em suas palavras. São questionamentos importantes, pois não podemos ter uma vida plena e saudável sem conhecer nossa origem e nosso propósito. Assim como alguém não pode fazer o melhor uso de um iPad se pensar que é apenas uma tábua de cortar rabanetes e cebolas na cozinha. A humanidade já criou diversas teorias e histórias para explicar a nossa origem. Uma das mais antigas ensina que determinado Deus esmagou outro, cujo corpo veio para a Terra. E cada vez que o Deus vitorioso cuspia no cadáver esmagado de seu inimigo vencido, surgia um ser humano. Em contrapartida, uma das mais recentes ensina que nós não existimos de verdade. Somos meras simulações computadorizadas, criadas por uma raça de alienígenas superinteligentes. Entre esses dois extremos, há várias outras teorias, inclusive a do ateu Alex Rosenberg, o qual afirma que existimos na forma de entidades materiais, sem sentido em um universo material igualmente desprovido de significado. Qual é o propósito do universo? Não existe. Qual é o sentido da vida? Idem. Se, porém, a ausência de sentido de um universo puramente materialista deprime a você, não se preocupe, pois, segundo Rosenberg, sua depressão não passa de um arranjo específico de neurônios e compostos químicos que podem ser alterados com medicamentos. Em contraste com as várias teorias e histórias de como chegamos à Terra, a visão bíblica continua a ser, ainda hoje, a desrespeito de vários ataques que recebe, a explicação mais racional, esperançosa e prática para a origem e o propósito da existência humana. E embora incorpore a perspectiva materialista e até mesmo a célebre e a cosmovisão bíblica, não se limita a ela, pois fazê-lo seria, mais uma vez, o mesmo que usar um iPad apenas como uma tábua de cozinha. Intenções. Em contraste com a premissa da ciência materialista, que considera os seres vivos da Terra meros acidentes, premissa essa baseada em uma filosofia não na ciência, as Escrituras retratam na formação da vida de um ato direito do Criador. No livro de Gênesis, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Não somos um simples aglomerado acidental de elementos químicos combinados por acaso. A fórmula, disse Deus, haja e houve. Aparece várias vezes ao longo do relato da criação de Gênesis 1 e revela intencionalidade direta e proposital. Cada vez que ela é expressa, rejeita a ideia de que algo exista por acaso. Tal intencionalidade é especialmente significativa no que se refere aos seres humanos. Em vez de apenas falar para que existíssemos e ganhássemos vida, como fez com todos os outros seres, Deus formou Adão do pó da terra e depois colocou o próprio fôlego de vida nele. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Foi um ato de intimidade, entre outras coisas, transformou o ser humano da única criatura à imagem de Deus. Gênesis 1:27. A criação culmina com a existência humana, como se tudo aquilo que aconteceu nos 5 dias anteriores tivesse sido apenas para nós. Depois de criar a humanidade no 6º dia, Deus descansou no 7º, Gênesis 2:2. Pois sua obra estava acabada. Assim foram concluídos o céu, a terra e tudo o que nele há. Gênesis 2:1. A autora cristã Ellen White escreveu: depois que a terra com sua abundante vida animal e vegetal fora suscitada à existência, o homem, a obra coroadora do Criador, e aquele que, a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo o que os seus olhos poderiam contemplar, em contraste com a escola filosófica de pensamentos dominantes na atualidade, a qual defende que estamos aqui por acaso. Há um motivo para existirmos. Tudo em sintonia. Embora Gênesis ensina que Deus criou a Terra para nós, descobertas científicas recentes têm estendido tal constatação para além do nosso planeta,
chegando ao próprio cosmos. Elas revelam diversas constantes da física em fina sintonia que não permite o menor desvio sem tornar impossível nossa existência. Por exemplo, se a proporção entre a força do eletromagnetismo e da gravidade fosse alterada em 1 por 1040, os seres humanos não estariam aqui. O que significaria 1 por 1040? O matemático John Lennox explica: cubra a América com moedas empilhadas em uma coluna que chegue até a Lua, 380 mil quilômetros de distância, e depois faça o mesmo em 1 bilhão de continentes do mesmo tamanho. Pinte uma moeda de vermelho e a coloque em algum lugar desse 1 bilhão de pilhas. Coloque uma venda em um amigo e peça que ele pegue a moeda vermelha. As chances dele pegar a certa são de 1 de 1040. Há vários fatores em sintonia fina no cosmos, como distância entre a Terra e o Sol, a velocidade da rotação da Terra, o nível de energia dos átomos dos carbono e a velocidade da expansão do universo. Eles precisam ser exatamente como são. Caso contrário, a humanidade não teria sido criada. Os cientistas chamam essas proporções incríveis de coincidências antrópicas. Antrópico vem do grego anthropos, homem, e são coincidências porque, apesar da exatidão desconcertante, quando a figura de um criador é eliminada, o que mais elas poderiam ser? Todavia, tais coincidências ajudam a confirmar aquilo que Gênesis ensina. Existimos em um mundo que está esperando por nós. Esse ponto é importante porque a base para a nossa saúde e felicidade é o senso do significado e o propósito. O psiquiatra Viktor Frankl sobreviveu do Holocausto. Afirmou que, em nosso íntimo, nós, seres humanos, necessitamos encontrar sentido para a existência. De outro modo, viveremos sem esperança e esta é crucial para o bem-estar. Em suma, Gênesis nos conta que, em vez de mera espuma químicas na superfície da Terra, somos seres criados à imagem de Deus que deve refletir seu caráter e revelar sua bondade e seu poder. Enquanto nos maravilhamos nesse poder e nessa bondade, crescemos e amadurecemos nele. Criados por um motivo, encontramos significados e propósito, inclusive saúde e bem-estar, ao buscar e seguir intenções e o desejo do Deus para nós. Todo integrado. Além de ensinar que estamos aqui por um motivo, Gênesis também revela quem somos. Ao contrário do antigo conceito pagão, que separa a carne e espírito em esferas distintas, considerando a carne má e o espírito bom, as escrituras ensinam que alguns chamam de um todo integrado. Isso significa que os aspectos físicos, mentais e espirituais do ser humano formam uma unidade e que uma coisa não existe sem a outra. Quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, a Bíblia não diz que o homem recebeu uma alma, como se fosse uma unidade distinta dele, mas sim que ele se tornou uma alma vivente. Alma vivente é o que ele era, não o que possuía. É interessante observar que na Bíblia usa a mesma expressão para os animais também. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos das águas. Embora Adão fosse diferente das baleias e tartarugas em muitos aspectos, assim como elas, ele também era um ser vivo. Esse entendimento pode nos proteger de dois extremos. O primeiro é um dualismo acentuado, que enfatiza o aspecto espiritual em detrimento do físico, chegando ao ponto de considerar que o físico é mau. No entanto, desde Gênesis, quando Deus classifica o planeta concluído com muito bom, Gênesis 1:31, as Escrituras celebram um mundo físico como um produto do poder criador divino. Até mesmo nosso corpo, embora marcado pelo pecado, é uma criação de Deus e deve ser respeitado por isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? A ideia do nosso corpo é mau, em contraste com a alma pura e eterna presa ao corpo,
e esperando ansiosa por libertação. É uma noção pagã que divide erroneamente a natureza humana, além de negar a importância de um aspecto crucial da nossa humanidade. O segundo extremo é negar por completo ao lado espiritual, como vimos em relação às ideias de Alex Rosenberg, limitando toda a realidade, inclusive de cada aspecto da humanidade, e nada mais do que moléculas em movimento. Esse é o pressuposto filosófico sobre qual se baseia grande parte da ciência moderna. O ponto de vista bíblico, que enfatiza a realidade e a importância dos elementos físicos, mentais e espirituais da nossa humanidade, é especialmente vital na busca por saúde, cura e felicidade. A mente e o corpo são aspectos inseparáveis da nossa existência. Qualquer plano que tente trazer à tona o melhor da vida precisa levar em conta todos os aspectos da nossa humanidade, complexa e fascinante. Saúde inclui todas as facetas do nosso ser. Ter boa saúde é estar mentalmente alerta, emocionalmente bem ajustado e espiritualmente em harmonia com o Criador. Muito mais do que a ausência de enfermidade, envolve a mente, as emoções, o coração e a natureza espiritual. O milagre da vida. A complexidade do nosso ser total levou o salmista a escrever: Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Salmo 139, 14. Como podia Davi, um rei, nem mesmo um fisiologista, saber que ele fora feito de modo especial e admirável? Ele escreveu há quase 3.000 anos, muito antes de existirem microscópicos, máquinas de raio-x, tomografias computadorizadas e imagem com ressonância magnética. Davi não fazia a menor ideia do que era uma célula, muito menos sobre as míriades de partes fantasticamente complexas. O que ele sabia sobre a reprodução celular ou síntese proteica? O monarca não conseguiria nem reconhecer o que era uma proteína. Davi nunca ouvira falar sobre DNA e, sem dúvida, sua mente não conseguia entender como um único ser humano tem 20 trilhões de metros de DNA. Nem a nossa, para falar a verdade. E que nosso conjunto total de genes, o genoma, tem mais de 3, bilhões de letras. O que ele sabia sobre como as células brancas do sangue lutam contra invasores ou sobre os vários passos nas cascatas enzimáticas que levam à coagulação do sangue? Mesmo assim, ele sabia o suficiente para reconhecer o milagre que é a nossa existência e para louvar ao Deus que nos fez. Inteireza em um modo fragmentado. Por mais que tenhamos sido formados de um modo admirável, ainda somos seres pecadores como um mundo caído. Ver Gênesis 3. Por isso estamos suscetíveis a doenças, dor e morte. Em última instância, somente a redenção encontrada em Jesus, que chegará ao clímax da segunda vinda, trará restauração e cura completas a nós. Até então, nosso primeiro dever para com Deus e com nosso semelhante é o desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso, o tempo gasto no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo bem aproveitado. Sem dúvida, a mulher que falou com N. Dillard estava certa. Fomos colocados aqui. No entanto, a parte do "e ninguém sabe por quê" errou completamente o alvo. Nós sabemos muito bem o porquê. Fomos colocados aqui porque, como diz a Bíblia, foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos. Salmo 103. Sim, Deus nos fez, moldando Adão do pó da terra, para que depois inspirar vida e consciência em pó moldado, a fim de se tornar um ser vivente. Gênesis 2:7. O Senhor nos trouxe à existência com um propósito: aproveitar a vida em toda a sua plenitude e riqueza e conhecer o amor de Deus em toda a sua beleza. Em cada coração existe um vazio doloroso que só Ele é capaz de preencher.
Quando Deus ocupa o vazio interior, torna-se o real propósito da vida e a nossa alegria é completa. Nossa existência é um milagre e nossa vida um dom precioso. Pergunte a quem a está perdendo. Assim como todos os dons preciosos, precisamos apreciá-la e cuidar dela. Isso inclui fazer nosso melhor para desenvolver e conservar os componentes físicos, mental e espiritual de um ser humano formado à imagem de Deus. Somos administradores do dom da vida, o presente mais poderoso de todos. Não há tarefa mais importante do que viver com saúde em abundância a fim de honrar o Criador, servir aos outros e aproveitar vida ao máximo. Te aguardo no próximo capítulo 2, Alimentação Milagrosa. Coma melhor e viva mais.